Bom, pessoal, então vamos aqui para outra questão um pouco mais trabalhosa, né? Um pouco mais difícil ela, mas muito interessante para a gente rever alguns conceitos aí, né? Eu vou enunciar a questão, vou ler a questão para vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. É muito interessante que vocês façam isso para conseguir absorver o máximo que der. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, isso dá muita força aqui para o nosso crescimento, né? E vocês me ajudam muito de verdade, gente. Inclusive comenta aí e compartilha esse vídeo, assim como os outros, né? Olha só, eu vou ler a questão então para vocês, é um pouquinho longo, mas não saiam daí. A figura apresenta três esferas de cargas positivas Q fixas nos vértices de um triângulo equilátero ABC, de centro O e localizado no plano horizontal. Um corpo de massa M posicionado no ponto D, em T igual a zero, tem a ele grudadas milhares de micropartículas de cargas positivas e massas desprezíveis. O corpo sofre uma queda vertical até o ponto O. No intervalo entre o tempo zero e os 5 sobre 3 segundos, diversas micropartículas vão se soltando gradativamente do corpo, de modo que a sua velocidade permanece constante. O restante das micropartículas desprende-se totalmente em T igual a 5 sobre 3 segundos, exatamente no ponto E, no qual o ângulo entre os segmentos AO e AE é de 30 graus. A figura tá, já desenhei tudo ali bonitinho, a figura que ele deu. O corpo continua em movimento até atingir o plano ABC no ponto O, em T igual a 8 sobre 3 segundos. Bom, então ele pede a velocidade no corpo, a velocidade do corpo no intervalo de 0 a 5 sobre 3 segundos. B, a altura inicial do corpo, né, o comprimento DO, esse comprimento. A carga do corpo imediatamente antes do instante T igual a 5 sobre 3 segundos, quando o restante das micropartículas se desprendeu. E D, a carga inicial do corpo em T igual a zero. Então pausem o vídeo e tentem fazer. Bom, vamos então para o item A. Né? Vamos então para o item A. O item A ele quer essa velocidade aqui, ó, nesse trajeto, que o exercício falou que é constante. Eu vou falar que essa velocidade é a velocidade V0, tá? Tanto faz o nome, para mim é V0. Olha só, para a gente calcular essa velocidade, a gente vai ter que considerar esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui. Esse trecho, a queda é livre, né? Ou seja, há um movimento uniformemente variável, né? E para a gente calcular a velocidade nesse trecho aqui, perdão, vamos considerar a queda nesse trechinho aqui. Bom, é o seguinte, vamos supor então que esse corpo está partindo desse ponto E e está caindo até esse ponto O com essa velocidade V0. Quando ele está aqui no ponto E, ele está com essa velocidade V0, certo? Que é a velocidade inicial do movimento, considerando o movimento começando a partir do ponto E. Então, olha só, olha essa fórmula aqui. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Vocês já sacaram a ideia? Olha o V0 que está aparecendo aqui, é a velocidade inicial do movimento, que no caso é essa velocidade zero aqui, né? Bom, passando S0 para lá, a gente vai ter que ΔS é igual a V0 vezes T mais G, gravidade, né? T quadrado, sobre 2. Bom, vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui. Conseguimos descobrir o ΔS, que é esse trecho, né? EO. Conseguimos descobrir o tempo, porque o tempo aqui é 8 sobre 3 segundos. Então aqui o tempo é 5 sobre 3 segundos. E aqui o tempo é 8 sobre 3 segundos. Então, 8 sobre 3 segundos. Então, o tempo de movimento é essa diferença de 8 sobre 3 por 5 sobre 3. Dá 3 sobre 3 segundos, que é 1 segundo. Então, tempo é 1 segundo, gravidade a gente tem. Acabou o problema. Então, agora a gente precisa calcular esse ΔS aqui. E para a gente calcular esse ΔS, é trigonometria, né? Olha só, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Bom, e eu sei esse ângulo aqui, esse ângulo de 30 é um ângulo notável. Então, se eu descubro esse segmento aqui, ó, eu aplico uma tangente de 30 graus, que relaciona o cateto oposto ao triângulo retângulo, ao ângulo de 30 graus, dividido pelo cateto adjacente, que é esse em verde. E como é que eu descubro esse cateto verde, né? Bom, reparem que esses segmentos aqui, eles
estão concordando no centro desse triângulo equilátero. E bom, o centro do triângulo equilátero é justamente a bissetriz, mediatriz, justamente o baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro. Né? Todos os pontos notáveis do triângulo equilátero coincidem no mesmo ponto. Bom, de novo, propriedade do baricentro. Eu já fiz um vídeo que eu uso essa propriedade, vou deixar o card para vocês, não percam esse vídeo também. Sendo esse ponto um baricentro, essa mediana, tá certo? Essa mediana aqui está sendo dividida em uma proporção de 2 para 1, certo? É a propriedade do baricentro. Bom, então se a gente chama tudo de 3A, toda essa mediana de 3A, esse segmento vale 2A, tá certo? 2A. Beleza, vamos buscar esse segmento 2A então. Como que a gente vai buscar esse segmento 2A? É simples. A altura, tá certo? A altura de um triângulo equilátero é dada por, vamos fazer aqui embaixo, é dada por L raiz de 3 sobre 2, certo? L é o lado do triângulo equilátero e a altura é justamente uma das alturas desse triângulo equilátero. Bom, essa altura na verdade é 3A, certo? Já vou substituir aqui. Essa altura é o 3A que a gente está falando, esse comprimento todo. Então, 3A é igual a L raiz de 3 sobre 2. Bom, L é esse lado aqui, certo? Ele deu 24 metros. Isso aqui é 24 raiz de 3 sobre 2. Bom, corta aqui, vai dar 12 raiz de 3 sobre 2. Então, 3A é igual a 12 raiz de 3, perdão, né? Sobre 2 já foi embora. Bom, eu quero saber quanto que vale 2A. Tá certo? Quero saber quanto vale 2A. Para eu descobrir quanto que vale 2A, eu vou multiplicar isso aqui, multiplicar essa equação inteira por 2 sobre 3. Sabe por quê? Olha o que acontece quando eu multiplico tudo por 2 sobre 3. Vou passar aqui para cima. Bom, desse lado aqui, 3 corta com 3 e sobra só o 2A. Né? Desse lado direito, 12 raiz de 3 vezes 2 dá 24, por 3 dá 8. Então, 8 raiz de 3. Perfeito. Descobri esse 2A. Agora, vamos então encontrar esse ΔS, né? Eu estou chamando isso aqui de ΔS. Então, aqui é ΔS. Bom, para calcular o ΔS, eu faço a tangente de 30. Estou perdido com essa caneta aqui de novo. Olha só, para eu achar esse ΔS, eu aplico a tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto a 30 graus, que é ΔS, dividido por cateto adjacente, que é o 2A. Né? Beleza, tangente de 30 tem que saber. Raiz de 3 sobre 3 é igual a ΔS, dividido por 2A, 8 raiz de 3. ΔS, então, multiplica, né? Vai dar 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, ΔS, isso é igual a 8 metros. Beleza. Não acabou o item ainda, né? Bom, essa questão, gente, é a segunda fase IME, tá? Então, é longa mesmo. Olha só. Sabendo esse ΔS, a gente pode voltar nessa fórmula, né? Então vai ficar como? ΔS igual a V0t mais GT² sobre 2. ΔS é 8. É igual a V0. V0 é o que a gente quer descobrir, né? Vezes o tempo. O tempo a gente já viu que é a diferença entre esses dois tempos. É 1 segundo. Então, vezes 1 mais G vezes T² sobre 2. T² é 1, G é 10. Então, G sobre 2 vai ficar 5. Bom, V0, então, é igual a 3 metros por segundo. Então, item A está respondido. Vou tentar deixar separadinho aqui. Então, item A é 3 metros por segundo. Perfeito? Tirei um print, anotem aí. Vou apagar essa parte da lousa. Aí, beleza. Então, vamos apagar aqui.
Vamos lá então, item B. O item B ele pediu esse DO, né? Bom, a gente já tem o ΔS. Falta a gente descobrir esse tamanho DE, porque o DO é justamente OE mais ED, certo? OE a gente já tem que vale ΔS, né? Só que ΔS é igual a gente tinha calculado, era 8, né? Isso, 8. É igual a 8 mais ED, tá certo? Bom, vou até apagar aqui esse laranja e colocar 8 que a gente já descobriu. 8. Bom, então vamos buscar ED. Bom, a gente tem essa velocidade na qual o corpo percorre esse segmento. E a gente tem o tempo que esse corpo demora para percorrer esse segmento. Bom, então é tranquilo, olha só. Velocidade, né, movimento uniforme, né, ΔS sobre ΔT. ΔS, no caso, agora é o segmento DE, certo? Ou ED, tanto faz. Dividido pelo tempo. Tempo é 5 sobre 3. Bom, isso daqui é igual a essa velocidade. Velocidade, no caso, é essa V0, que vale 3 metros por segundo. Bom, então DE é igual a 5 sobre 3 multiplica 3. Isso daqui é igual a 5 metros. Tá certo? Vou apagar esse V0 e vou colocar 5 metros aqui. 5 metros. E aqui é 8 metros. Bom, segmento DO então, né? Segmento DO é igual a 8 mais 5, que é igual a 13 metros. Tá? Item tranquilo aí, né? Então aqui é 13 metros. 13 metros. Maravilha? Item fácil, né? Vamos para o item C então agora. Item C. Ele pede a carga imediatamente antes de 5 sobre 3 segundos. Ou seja, a carga bem próximo desse ponto E, certo? Para isso, a gente vai precisar isolar as forças que estão acontecendo nesse corpo de massa M, quando ele estiver nesse ponto E. Então, o corpo ele vai estar aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor. O corpo ele vai estar aqui, certo? Olha só, a primeira força que tem é a força peso. Força peso. Vertical para baixo. Bom, as outras forças que tem nesse corpo são as forças elétricas aplicadas por essas 3 cargas aqui. Agora, essas forças elétricas, elas estão em direções diferentes, certo? Claro, todas vão gerar uma resultante que vai dar para cima. Só que a gente precisa entender o que está acontecendo aí nessas forças. Bom, é o seguinte, vamos imaginar essa carga Q aqui, essa carga do ponto A. Vamos imaginar nesse corpo como que está a força aplicada por essa carga Q aqui do ponto A. Ela está de assim, certo? Nessa direção. Assim, ó. Força elétrica. Perfeito? As outras forças elétricas, pessoal, estão do mesmo jeito, só que, claro, as direções estão no sentido de cada uma, tá certo? Então a gente considera só essa daqui, aí a gente pode colocar, né, tirar a componente dela em Y e depois multiplicar essa componente Y por 3, porque essa componente Y é a mesma para as outras duas cargas que estão no ponto B e C. Não é verdade? Então aqui, né, eixo Y, só o eixo Y mais ou menos aqui. E o nosso objetivo é achar a componente Y dessa carga, dessa força aqui elétrica, tá certo? Ela vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Então, F elétrica em Y. Não é verdade? Bom, isso aqui é um triângulo retângulo. Aí é o seguinte, olha só. Aqui está esse segmento AE. Tá certo? Aqui está o solo. Esse ângulo mede 30 graus. Então a gente pode imaginar
uma reta paralela ao solo, passando por esse ponto aqui, mais ou menos paralela, né? Bom, sendo essa pontilhada verde paralela ao solo, esse ângulo também mede 30 graus, certo? Claro, esse ângulo mede 30, e aí OPV. Se você não sabe o que é OPV, eu tenho uma aula falando disso, vou deixar o card aí também para vocês acessarem. Sendo esse ângulo de 30 graus, esse aqui vale 60 graus, né? Para completar 90 graus desse ângulo aqui. Bom, agora fácil de achar a componente Y dessa força elétrica. Lembrando que eu tenho 3 dessa força elétrica em Y, né? Eu só estou representando uma. Bom, como que a gente faz então? Cosseno de 60 graus é igual a força elétrica em Y dividido por força elétrica, trigonometria básica. Então olha só, cosseno 60 é igual a força elétrica em Y, vou colocar Y aqui, dividido por força elétrica. Agora o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Eu já vou substituir. Tem que saber. Não pode ir para essas provas sem saber esses ângulos notáveis, né? Então isso daqui é igual a 1 sobre 2. Beleza. Força elétrica em Y. Força elétrica em Y é igual a 1 sobre 2, que multiplica essa força elétrica. Essa força elétrica é dada por K, que multiplica Q1 vezes Q2 por distância entre as duas cargas ao quadrado. Maravilha, então. Vamos partir aqui para cima. Bom, como eu tenho 3 forças elétricas em Y, certo? Eu vou multiplicar tudo por 3. Então, a força elétrica resultante, né, agora, beleza, força elétrica resultante, que é sentido vertical para cima, é igual a 3 sobre 2, porque eu multipliquei essa força elétrica em Y por 3, que multiplica K vezes Q1 vezes Q2. Q2 eu vou colocar esse Qzinho, porque quem que é Q1? Essa carga, essa e essa. Q2 é a carga que a gente quer descobrir, né? Dividido pela distância entre todas as cargas aqui ao quadrado. Que distância é essa? Essa daqui, ó, né? AE, que é a mesma distância de EB e de EC. Beleza? Bom, lembrando que essa força elétrica resultante se equivale ao peso, porque essa carga aqui, ela está em movimento uniforme. Se está em movimento uniforme, a aceleração é zero, a resultante das forças é igual a zero. Tá certo? Então é isso que a gente vai escrever. Olha só. Cadê? Vamos lá. Isso daqui é igual a peso, certo? Então isso daqui é igual a m vezes g. Muito bem. Vamos substituir os valores agora. Primeiro a gente precisa achar essa distância, né? Aí. Como que a gente pode achar essa distância, né? Bom, a gente pode fazer um seno de 30. Seno de 30 é igual a cateto oposto a 30 dividido pela hipotenusa, que é justamente o D. Fazendo isso, fica fácil, né? Seno de 30 é 1 sobre 2. É igual a 8 sobre x. 8 é a metade desse segmento total. Então, esse segmento total mede 16 metros. Beleza? Que é essa distância. Bom, 3 sobre 2, que multiplica K. K é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que vale Q, né? 10 a menos 4, vezes Q, que a gente não sabe, dividido por 16 ao quadrado. 16 ao quadrado dá 256, perdão. Isso aqui é 256. É igual a m vezes g. M, 2,7 vezes 10, que é a gravidade, vai dar 27. Bom, olha só. Tem um 3 e um 9 aqui. Esses multiplicados dá 27. Então eu posso cortar esse 3, 9 e 27. Sobra 1, né? Bom, o que a gente tem então? A gente tem que Q é igual a... Na verdade, a gente tem Q vezes 10 a 5, né? 10 elevado à quinta. Faz aqui a potenciação, né? Isso é igual a
256 passei para lá e esse 2 passei para lá também. 2 vezes 256 dá 512. Isolando Q, então, Q é igual a 512 dividido por 10 à quinta. Faz aí a propriedade, quando esse 10 à quinta subir, esse expoente troca. 5,12 vezes 10 a menos 3 Coulomb, tá? Unidade de carga. Tá? Essa é a resposta da letra C. Vou deixar anotado aqui. Então, Q é igual a 5,12 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Beleza? Então anotem aí o que falta, que eu vou apagar essa parte agora para a gente fazer o item D. Vamos lá então, hein, pessoal? Pessoal, se vocês estão curtindo aí o conteúdo, não deixem de se inscrever aqui no canal, hein? Não deixem, eu vou trazer esse conteúdo aí sempre que der, beleza? Inclusive, se você está prestando a FUVEST, você está Unicamp, até o Enem, né? Isso daqui é útil, sim. No Enem não vai cair exatamente assim, claro, mas na FUVEST e Unicamp pode cair parecido, tá? Não digo que vai cair com um nível de dificuldade nesse nível, né, dessa questão, mas essa questão é muito útil para revisar conceitos que vocês podem usar nessas provas também. Inclusive, estou trazendo aí questões aí da FUVEST e da Unicamp também que são interessantes. Bom, pessoal, no item D, então, o que a gente vai ter que fazer? Mesma coisa que a gente fez para o item C. Isolar as forças que acontecem no corpo quando ele estiver no ponto D. Certo? Então, olha só. Vou representar aqui o meu corpo. E aí a gente vai identificar essas forças. Bom, que forças que estão acontecendo? Primeira força é a força peso. Vertical para baixo. Tem massa, tem gravidade, tem peso. Outra força é a força elétrica. Na verdade, as forças elétricas, né? Que forças são essas? As forças que a carga no ponto A, que a carga no ponto B e no ponto C aplicam nesse corpo. Vou representar só uma aqui referente à carga do ponto A, para ficar mais simples de ver. Mas são três, e são três iguais, que a resultante dessas três vai dar exatamente no eixo Y, tá certo? Então vamos lá. Vamos equacionar depois, né, tudo isso aqui. Mas primeiro a gente precisa achar essa força elétrica aqui. Porque força elétrica é resultante, depois a gente precisa dessa força elétrica para achar a resultante da força elétrica, né? Então é o seguinte. Força elétrica vocês já sabem. É dada por K, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. Bom, antes o D era fácil, né? Era esse AE. Agora o D não é mais o AE. Vou fazer na régua aqui, mostrando esse D. Vou apagar esse tempo aqui, que não interessa aqui. Tá certo? Esse 16 eu acho que eu vou deixar. Depois eu escrevo de novo. Olha aí, pessoal, a distância aí que ele está se referindo agora, né? A distância entre as duas cargas. Beleza, então. Nosso objetivo, então, é calcular essa distância agora. Tá? Vamos calcular essa distância. Bom, é o seguinte. Esse 2A, eu já tenho ele. Vale 8 raiz de 3, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Tá, beleza. Esse 2A que a gente tinha esquecido, eu tinha esquecido, né? Vale 8 raiz de 3. Perfeito. 8 raiz de 3 metros. Maravilha. Agora é só a gente aplicar então um Pitágoras, né? No triângulo AOD. Sendo que D é a hipotenusa. Esse Dzinho é a hipotenusa. Então, 8 raiz de 3 quadrado mais 13 quadrado é igual a D quadrado. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 8 raiz de 3 quadrado mais 13 quadrado é igual a D quadrado. Olha só. D quadrado é igual a 64 vezes 3. Tá? Mais 169. 64 vezes 3 é 192. 192 mais 169. 192 mais 169 dá 361. Então,
d quadrado é igual a 361. 361 é igual a 19 ao quadrado, tá? Mas eu vou deixar primeiro esse d quadrado aqui, tá? Porque a gente vai ter que usar ele aqui na força elétrica. Então, força elétrica é igual a K, ele deu 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 10 a menos 4, vezes o Q que ele quer agora, dividido por D quadrado. 361. Tá certo. Achamos então a força elétrica, certo? Maravilha. Agora, a gente vai ter que achar essa componente vertical dessas forças, né? Para a gente achar a resultante. Então tá aqui o eixo Y. Bom, agora é o seguinte. Aqui, mais ou menos, está uma das componentes verticais aí. Tá? Uma das componentes verticais. Para a gente descobrir essa componente vertical, a gente vai precisar saber desse ângulo aqui. Vamos então imaginar agora essa reta paralela ao solo, tá? E esse ângulo. Que ângulo que é esse? É esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Bom, é o seguinte, esse ângulo e esse aqui, ó. Por que eu fiz em verdinho? Porque é igual a esse ângulozinho verde, ó. Tá certo? Isso aqui é um OPV. Bom, eu posso correr atrás então do cosseno desse ângulo ou do seno desse ângulo, porque seno de um ângulo complementar a outro é igual ao cosseno desse ângulo complementar. Tá certo? Calma, deixa eu reestruturar. Se eu tenho dois ângulos complementares entre si, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa, tá? Então, eu vou procurar o cosseno desse ângulo aqui. Por que o cosseno? Porque eu vou usar o cosseno desse ângulo para achar a componente em Y dessa força elétrica. Tudo bem? Vou chamar esse ângulo de θ. Bom, agora é o seguinte. Cosseno de θ, né? Cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente a θ sobre a hipotenusa. Então, olha só. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é 13, sobre hipotenusa. Hipotenusa é 19, né? É raiz de d quadrado. Então, cosseno de θ é igual a 13 sobre 19. Maravilha. Agora, vou conseguir achar a componente vertical dessas forças elétricas. Bom, força elétrica em Y, certo? Na verdade, eu já vou escrever a resultante dessas forças elétricas, porque é só multiplicar por 3 essa componente vertical. Porque eu tenho 3 forças iguais atuando nesse ponto, certo? Ou seja, força elétrica resultante é igual a 3 vezes, tá certo? 3 vezes o quê? A força elétrica em Y. Força elétrica em Y é essa força elétrica multiplicada pelo cosseno de θ. Então, vezes 13 sobre 19, que multiplica a expressão da força elétrica. 9 vezes 10 a menos 4 vezes Q, dividido por d quadrado, 361. Isso aqui a gente tem que igualar ao peso, certo? Porque a gente já discutiu que o sistema tem equilíbrio, não há aceleração aí no processo. Então, relembrando, 3 vezes, porque eu tenho 3 forças elétricas de mesmo módulo, tá? Vezes o cosseno de θ, esse ângulo aqui é θ, que é esse aqui. Porque eu quero achar a componente vertical dessas forças elétricas. Então tá, vezes essa força elétrica, claro. Então tá, essa é a expressão da força elétrica resultante, que tem que ser igual ao peso. Peso é o seguinte, mg é igual a 27, né? 2,7 vezes 10. 27. Olha aí de novo 27 aparecendo. 3 vezes 9 dá 27. Então a gente tem que 13 sobre 19 vezes 10 a menos 4 vezes Q dividido por 361. Isso aqui é igual a 1, certo? Bom,
361. Vamos isolar o Q agora, né? Então, isolando o Q, vou passar tudo que está embaixo para lá e tudo que está em cima para cá também. Q, então, é igual a 19 vezes 361, dividido por 13 vezes 10 a menos 4. Né? Opa, esse 10 a menos 4, ó, já fiz coisa errada aqui, hein? Aqui é o seguinte, esse 9 é vezes 10 a nona. Vezes 10 a menos 4 fica 10 a quinta, tá? Tão fácil de errar aí nesse exercício, né? Então aqui é 10 a quinta. 10 a quinta. Perfeito. Fazendo aqui a jogada, essa conta final vai ficar... Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vou fazer aqui no computador. Vai ficar então 5,27 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Uma conta chata no final, mas é a segunda fase de IME, né? Não é fácil, não é fácil. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução aí. Se vocês gostaram, inscrevam-se aqui no canal, é muito importante, tá? E curtam, compartilhem, comentem os vídeos aí, porque dessa forma vocês ajudam muito no nosso crescimento, beleza? Maravilha então, pessoal. Fiquem atentos aí que daqui a pouco vai vir mais coisa pela frente. Até mais.